Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. E aí, como têm sido as suas atitudes? Como um leão ou como um franguinho? Meu nome é Ater Talmon e seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama. Eu quero começar hoje te fazendo uma pergunta. Já passou pela sua cabeça por que um leão ele fica tranquilo no meio da savana, em meio a tantos animais selvagens, cobras, jacarés, elefantes e tudo mais? Eu vou te responder. É por causa da sua atitude, por causa da sua ousadia. E hoje eu quero que você entenda que você precisa mudar a sua perspectiva sobre a vida. Você precisa aprender que você é justo, você foi justificado pelo sangue de Cristo sobre a sua vida. Portanto, você deve ser ousado como um leão. Veja bem, o leão é 12 vezes menor do que um elefante, ele é 70 vezes mais leve do que um elefante e 7 vezes menos inteligente do que um elefante. Só que quando o elefante passa pelo leão na savana, o elefante olha e pensa, ali tem perigo. E o leão, quando passa e olha para o elefante, ele pensa, opa, ali tem um almoço. E hoje eu vou falar para você, não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, da sua luta ou do seu inimigo. O que vai importar, o que vai fazer diferença é a tua maneira de agir, é a tua ousadia e a tua atitude. Portanto, você precisa entender quem é você em Deus. Como que você tem olhado para o seu problema? Como que você tem olhado para o seu inimigo? Quando você olha para o seu problema, o que você tem visto? Uma dificuldade ou uma oportunidade? Quando Moisés mandou 12 homens para espiar a terra prometida, 10 deles voltaram com uma atitude de franguinho, dizendo que não dava para conquistar, que os homens daquela terra eram muito grandes, que eles eram como gafanhotos aos olhos deles. Ou seja, quem que em sã consciência se sente como um gafanhoto perto de alguém? Por mais baixo que você seja e mais alto que a outra pessoa seja, um gafanhoto para um ser humano, a diferença é muito grande. Só que no meio daqueles 12, tinha ali 2 leões que estavam dizendo, não gente, o Senhor é conosco, Ele nos prometeu essa terra e nós vamos conquistá-la. Que diferença de visão, que classe de atitude. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter essa ousadia diante das nossas lutas todos os dias. A tua atitude vai ser concernente com o quão cheio do Espírito Santo de Deus você está. Provérbios 28:1 diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. E lá em Romanos 12, versículo 2 também diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa mudar a sua perspectiva, precisa entender que para você alcançar aquilo que Deus tem para você, você precisa ter ousadia, você precisa ter atitude. E veja, não é porque algo não deu certo uma vez que não vai dar certo nunca. Quando Davi vestiu a primeira vez uma armadura de guerra, ele não conseguiu lutar. E aí ele foi lutar contra aquele gigante com uma funda e 5 pedrinhas. Mas isso só foi daquela vez. A partir dali, Davi começou a praticar, usar seus trajes de guerra e ele foi um guerreiro de primeira classe. Portanto, se algo não deu certo na sua vida uma vez, não significa que não vai dar certo sempre. Você precisa melhorar as tuas maneiras de executar aquela função. Quando você ganha a conta no seu serviço, você vê isso como uma dificuldade ou como uma oportunidade de ter um emprego melhor, de abrir o seu próprio negócio? Como que você tem visto as lutas do seu dia a dia?
Você é que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Jesus, o que ele poderia ter feito por você, ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário, perdoar os teus pecados, sarar as tuas enfermidades e te trazer liberdade. E agora, como você vai agir? Como um leão ousado e poderoso ou como um covarde? Pare de reclamar e de achar que Deus não está com você. Se você se sente sozinho, dobre o seu joelho e comece a buscar a presença de Deus. E a tua boca comece a declarar vitória sobre o problema que você está passando. Peça para o Senhor abrir os teus olhos e te mostrar por onde você deve ir. Toda vez que Davi ia para a batalha, antes dele se mover, ele consultava ao Senhor e perguntava: Senhor, eu devo ir contra o meu inimigo? Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? Ah, mas Davi pecou. Exatamente, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas Davi reconhecia isso e buscava a presença do Senhor, falava: Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, mas me perdoa. E Davi era o homem segundo o coração de Deus e era vitorioso em suas batalhas. Sempre que você buscar a presença do Senhor em primeiro lugar e entender quem é você, estando cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, não vai ter nenhuma dificuldade na sua vida que vai resistir diante de você. Seja forte, seja valente, seja ousado como um leão. Que Deus te abençoe e te prospere e que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. E lembre-se, seja um leão e não um covarde e a bênção de Deus virá sobre você. Deus te abençoe e até a próxima.